E vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, nós estamos no 12º domingo do tempo comum. Voltamos à leitura do Evangelho de São Lucas. E o trecho que nós escutamos hoje, ele poderia ser dividido em 3 partes. Primeiro, contém as 2 perguntas dirigidas aos discípulos sobre quem ele é. Depois, a afirmação e a profissão de fé de Pedro central. E uma terceira parte que são as consequências e as exigências para seguir o Senhor, que é dirigida a todos aqueles que desejam segui-lo. Mas a primeira coisa que é interessante destacarmos é que, enquanto em Marcos, esse mesmo episódio é fixado o local geográfico onde acontece, Cesareia de Filipe, Lucas não faz essa menção, mas prefere dizer que Jesus rezava. E essa vai ser uma realidade habitual no Evangelho de Lucas. Jesus reza antes do batismo. Jesus reza antes de escolher os 12 apóstolos. Jesus reza antes da transfiguração. Porque essa vida de oração indica que ali vai acontecer uma reviravolta, um acontecimento divino, que nos abre uma revelação de qual é o mistério de Cristo, o mistério da nossa salvação. Os momentos de oração de Jesus são marcados por este reentrar na Trindade. É tanto que nós vemos em todos esses momentos de oração o Espírito que vem até Ele, o Pai que dirige uma voz a Ele. E é isso que acontece também na oração cristã. É como se nós, quando rezássemos, tomássemos consciência de que nós somos um outro Cristo, que nós precisamos entrar em diálogo com o Pai para escutar a Sua palavra. Mas, ao mesmo tempo, também, na vida de oração, nós recebemos o Espírito, que nos dá uma fortaleza, uma dinamis para cumprir a nossa missão, para fazer aquilo que deve ser feito. Mas depois também um outro elemento importante no texto de hoje é o recurso da pergunta que Jesus faz. E é importante esse recurso da pergunta, porque através da pergunta Jesus quer escavar algumas verdades mais profundas. Por exemplo, no capítulo 4, os conterrâneos de Jesus perguntam: mas quem é este? Não é o filho de José? No capítulo 5, os escribas e os fariseus se perguntam: mas quem é este que diz blasfêmias? No capítulo 7, João Batista vai pedir aos seus discípulos que perguntem a Jesus se é aquele que haveria de vir ou se deveria esperar um outro. No capítulo 8, os seus discípulos perguntam: quem é este que manda até nos ventos e nas ondas do mar? Depois, no capítulo 9, Herodes vai se interrogar: quem é este, portanto, que eu ouço tais coisas? E a partir dessas perguntas, Jesus vai trazendo à luz verdade sobre si. E a primeira pergunta que Jesus hoje faz aos seus discípulos é sobre o que os outros pensam sobre ele. E aqui nós vemos que são respostas genéricas. Nós repetimos aquilo que os outros têm falado sobre Jesus, mas não é fruto de uma investigação nossa. E nós sabemos que responder à pergunta de quem é Jesus é importante para o nosso seguimento a Ele. É a partir dessa resposta que nós vamos ver a qualidade e a força do nosso seguimento a Jesus. E o seguimento de Jesus, como vai dizer depois na terceira parte do Evangelho de hoje, precisa de 2 coisas. Antes de tudo, renunciar a si mesmo. E isso é a liberdade. Ninguém que não é capaz de negar a si mesmo, a escolher, a colocar Cristo no centro da sua vida, não é capaz de fazer um completo seguimento de Jesus. Enquanto eu estou pensando, eu penso assim, eu gosto assim, esse é o meu tempo, essa é a minha condição, Jesus nunca vai estar no centro. Então é preciso de uma liberdade para colocá-lo ao centro. Depois vai dizer Jesus: é preciso tomar a cruz. Ou seja, o sofrimento faz parte da vida cristã.
Mas esse sofrimento não é uma passividade de receber apenas o que vem, mas significa, é preciso levar em primeira pessoa a cruz. É dizer, eu te escolho, e eu te escolho porque eu te amo, porque eu sei que a cruz é a minha salvação para mim, para os meus familiares, para a humanidade. Mas é interessante nós olharmos a resposta de Pedro, porque Pedro responde sem hesitar, tu és o Cristo. E Jesus vai especificar essa sua resposta, que não veio de uma luz natural, não veio de um exercício racional, mas veio da fé que foi derramado no coração de Pedro. O dom da fé foi lhe dado. Ou seja, se dizer que Jesus é Filho de Deus fosse simplesmente uma metáfora, fosse simplesmente um modo de dizer, não seria necessário uma revelação divina. Bastaria nós utilizarmos os nossos recursos retóricos. Mas não. Quando aqui Jesus diz, olha, foi um dom da fé, foi o meu Pai que revelou, foi para dizer, olha, isso realmente acontece. E quando você diz para mim que eu sou filho de Deus, você está dizendo que eu sou connatural ao Pai. Eu tenho uma íntima relação com o Pai. A minha condição de filhos é muito específica e única até. Mas depois, quando nós afirmamos, tu és o Cristo, essa afirmação de Pedro perde um outro passo, porque acreditar que Jesus é o Filho de Deus é também renovar a nossa fé na encarnação, ou seja, aquele Filho de Deus, gerado desde sempre, na eternidade, em um determinado momento, ele se faz homem no seio da Virgem Maria. Professar que Jesus é o Filho de Deus é professar a fé na encarnação. Mas, ao mesmo tempo, essas duas afirmações nos levam também a uma terceira. A Igreja perpetua a encarnação de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Como disse Santa Joana d'Arc no seu interrogatório, perguntaram para ela para colocá-la em embaraço e condená-la, dizendo o que era a Igreja. E ela diz, para mim, Deus e a Igreja são uma coisa só, é a mesma realidade. Isso nos faz de novo recordar de algumas afirmações de Cristo, onde no capítulo 17 de São João, na oração sacerdotal, ele diz que eles sejam um como nós somos um. Nós somos chamados a participar dessa unidade de Cristo. Mas também como ele disse a Paulo no caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se identifica com os membros da igreja. Ou seja, a encarnação, a condição divina de Jesus e a igreja são uma realidade só. A igreja é o prolongamento de Cristo no tempo. Assim como a força do alto veio para que o Verbo de Deus se encarnasse no seio da Virgem, a força do Espírito continua vindo para que nós sejamos uma só coisa com Cristo. Mas depois também, quando nós falamos que Cristo é a igreja, nós também precisamos recordar de um outro momento, a Eucaristia. A Eucaristia é a seiva de Cristo que entra em nós. São o sangue e a carne de Cristo que vem fazer parte de nós. E nós recebemos essa vida divina na Eucaristia e a vida dele que começa a circular em nós nos pede também não só uma passividade, mas nos pede também uma resposta. E quando nós vivemos santamente, nós devolvemos ao mundo e à igreja a profissão de fé de Pedro. É claro, o mundo julga a igreja a partir de fora, daquilo que o mundo tem diante dos seus olhos. E é por isso que fala, a igreja são os seus edifícios, a igreja é a sua riqueza de arte, de sabedoria. A igreja são os escândalos dos seus membros. A igreja é o esvaziamento no senso. Mas só que a igreja não é isto. E é por isso que só os santos podem dar ao mundo a afirmação de Pedro, tu és o Cristo. Imagine um São Francisco de Assis que, vivendo a pobreza, revelou para nós que a nossa esperança não está nas coisas deste mundo, mas na eternidade.
Imaginemos Santa Juliana, aquela mística que viu um pedaço da lua que faltava e recebeu de Jesus a revelação que faltava uma festa na igreja para adorar o corpo de Cristo. Já tinha uma festa na Quinta-feira Santa que nos revelava que o corpo de Cristo é o seu sacrifício, mas agora precisava de uma festa onde ele seria adorado. Mas imagine um Carlo Acutis, onde o mundo, diante das realidades virtuais, diante do materialismo que vai se perdendo, revela, olha, a força que é Jesus na Eucaristia. Não caiamos. Nesses dias, um teólogo italiano escreveu sobre Carlo Acutis, dizendo que era uma espiritualidade infantil, aonde ele ficava com aquilo que é o secundário da Eucaristia, que eram os milagres. Esse teólogo italiano não entendeu nada, porque Carlo Acutis devolve uma beleza para a igreja, ou seja, a Eucaristia tem um poder, é a presença de Deus que pode fazer tudo em nós. É isso que diz o milagre. Se Ele é capaz de fazer isto num pedaço de pão, imagina o que Ele é capaz de fazer em nós, com a sua presença em corpo, alma e divindade. Irmãos, nós, vivendo da fé de Pedro, nós gritamos ao mundo esta fé, nós testemunhamos essa fé. Hoje nós escutamos de Pedro, tu és o Cristo, mas é a nossa vida que deve gritar, tu és o Cristo. Eu sou o Cristo, porque eu sou a igreja, e onde eu estou, Cristo deve reluzir. Irmãos, quanto mais santos, mais a igreja vai ser aquilo que ela é. É para isso que Ele nos escolheu, e é para esta realidade que nós estamos caminhando. Tenham todos uma boa semana. E que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.